Senadora Vanessa Graziotin, na terça-feira, dia 20, sessão especial do Senado, entregamos mais uma edição. Entregamos mais uma edição do Prêmio José Hermílio de Moraes, criado em 2009. O prêmio distingue brasileiros que tenham se destacado no desenvolvimento do setor industrial do nosso país. Adequadamente, o presidente do Conselho que escolhe os homenageados é o senador Armando Monteiro Neto. O pai do senador, Armando Monteiro Filho, e José Hermílio de Moraes, além de pernambucanos e de ambos terem sido ministros da Agricultura do presidente João Goulart, têm sua biografia coincidente, pois se notabilizaram como empresários nacionalistas, fortemente comprometidos com o desenvolvimento brasileiro e com a industrialização do nosso país. E não é gratuito que ambos tenham sofrido os apertos por que passaram tantos brasileiros depois do golpe de 64, que realinhou o Brasil aos interesses do Império Norte-Americano e detonou a presunção de se construir o Brasil-nação. De qualquer forma, o cerco dos serviçais do Império sobre as empresas das famílias Monteiro e Moraes não chegou a estrangulá-las, como aconteceu com empresas de outro grande líder nacionalista, o empresário Mário Wallace Simonsi, que viu sua magnífica Panair sendo perseguida, destruída e extinta em benefício de empresas norte-americanas e europeias. E viu ainda a sua então poderosa TV Excelsior sendo surrupiada e repassada à Globo pelos serviços prestados pela família Marinho ao golpe militar e à perseguição dos que se opunham ao regime. Faço esta digressão para homenagear o senador Armando Monteiro Neto, herdeiro das inclinações nacionalistas de José Hermílio e de seu pai, Armando Filho, para trazer à memória outro sobrenome ilustre da luta por um Brasil desenvolvido, independente, justo, forte, o sobrenome Steinbrück. Esta corrente nacionalista e desenvolvimentista do empresariado brasileiro, nos anos 50 e 60, tinha no Congresso Nacional, entre tantos parlamentares que a apoiavam, o senador Arão Steinbrück, do PTB do Rio de Janeiro. Steinbrück combinava a defesa das teses dos empresários nacionalistas com a firme defesa do interesse dos trabalhadores. É dele, por exemplo, a lei que criou o 13º salário. E como era de se esperar, fiel ao seu papel histórico de vanguarda do atraso, o Globo fez uma campanha medonha contra Steinbrück e o 13º, lógico. Quando veio o golpe de 64, lá estava o senador entre os primeiros a ter o mandato cassado. Eu não sei se Arão Steinbrück é parente de Benjamin Steinbrück, o presidente da CSN, mas é desse Steinbrück, o Benjamin, que gostaria de falar agora, depois de tão longa volta. É que vejo no Steinbrück de hoje certa centelha nacional, desenvolvimentista dos bravos empresários, intelectuais e políticos brasileiros que sonharam com a construção do Brasil-nação. Fiz essa longa volta para divulgar desta tribuna artigos de Benjamin Steinbrück, que publicou na Folha de São Paulo nos dias 6 e 20 deste último maio. O artigo do dia 6 intitula-se Perguntas e o artigo do dia 20
intitula-se Respostas. Senadores e senadoras do PSDB e do DEM, que se alinham à candidatura do senador Aécio Neves. Senadores e senadoras do PSB, que cerram fileiras em torno do candidato Eduardo Campos. Senadores e senadoras do PT e da base, que defendem a reeleição da presidente Dilma. Estas perguntas são para os seus candidatos. Passo a elas. Há 5 meses da eleição presidencial, o debate entre situação e oposição não poderia estar mais aquecido. Mas esse aquecimento só ocorre na área político-eleitoral. Não passa um dia sem que denúncias sejam comentadas pelos possíveis candidatos e seus assessores e apoiadores. Ainda que alguma destas acusações, de lado a lado, já tenham cansado a nossa paciência pelo excesso de repetição e pela falta de avanços, elas são bem-vindas. Referem-se a um passado recente na gestão pública do país e precisam ser cuidadosamente apurados para que eventuais culpados sejam responsabilizados e para que não se repitam. Mas, senador Pimentel, e o futuro do país? Pouco, quase nada se discute com profundidade sobre isso. Talvez pelo predomínio de longos anos de ideais neoliberais. O planejamento esteja fora de moda. Os mercados globalizados é que ditam o rumo dos países. Não concordo com esta tendência. Quem tem a pretensão de governar o país precisa dizer quais são seus planos para o futuro, porque cabe aos brasileiros e não às forças de mercado conduzir o país. Algumas perguntas são indispensáveis para os que pretendem ser candidatos a governar o Brasil. Qual será sua meta para o crescimento econômico e para a criação de empregos durante os 4 anos de governo? Como se pretende atingir esta meta? Vai combater a desindustrialização que já é visível no Brasil ou encara o problema como mais uma fatalidade, senador Cristóvão? Vai caminhar para tornar o Brasil um grande produtor apenas de commodities industriais e agrícolas, tendência que vem se acentuando perigosamente nos últimos anos? Ou vai acreditar em planejamento? Vai incentivar investimentos produtivos? Vai privilegiar setores industriais com nítida vocação nacional? Ou vai manter a tradicional política brasileira que estimula e rentabiliza o investimento financeiro muito mais do que em qualquer outro lugar do planeta? Não adianta apenas defender programas como Bolsa Família ou outros voltados para a distribuição de renda. É preciso dizer claramente quais políticas sociais vai adotar e como pretende batalhar para tornar a sociedade cada vez mais igualitária. Ou então, esclarecer se pretende deixar isso para o mercado resolver pelas suas próprias forças. O candidato vai interferir diretamente na educação, na segurança, na saúde? E de onde virão os recursos para isso? Continuará, de um lado, gastando sem escrúpulos 200 bilhões de reais por ano no pagamento de juros da dívida e, de outro, fazendo cortes em gastos essenciais, como as remunerações de professores ou atendimento médico à população? Qual será, senador Pimentel, a futura política de juros do Brasil? Acham os candidatos que o Brasil pode continuar sendo o líder mundial do campeonato de juro alto? E a política de crédito, como vai ser? Pretende-se continuar com a política dos eleitos para consumir os poucos recursos do BNDES? Ou se vai reduzir ainda mais o seu papel? Se sim, como se vai incentivar o setor financeiro privado a participar com recursos próprios no financiamento de longo prazo?
Governar um país, certamente, senador Cristóvão, não é um passeio no parque. É preciso competência, sonhos, ousadias, utopias, plano, ideologia, equipes e, principalmente, uma enorme disposição de trabalho para empurrar as mudanças que precisam ser feitas. Não dá para sentar na cadeira e depois pensar no que fazer, como fazer e como viabilizar politicamente o que se pretende fazer. Todos sabemos que o país já pagou demais no passado por experiências políticas. Vem aí a Copa e por um mês o país provavelmente vai viver de futebol. Espero, no entanto, que as manifestações, se houver, mantenham-se dentro dos limites civilizados, sem violência contra pessoas, o patrimônio público ou privado e sem desrespeito às centenas de milhares de estrangeiros que vão nos visitar. Depois do Mundial, entretanto, será indispensável que os postulantes ao cargo mais importante do país comecem a mostrar seus planos e suas ambições. Com campanhas eleitorais oficiais abertas após a Copa, o ideal seria deixar em segundo plano as cobranças do passado e as revelações com o objetivo de desgastar adversários. E começar a colocar em primeiro plano as propostas de atuação nas várias áreas da economia e da sociedade em geral. Aquelas áreas que podem trazer esperança para o futuro. Assim falou Steinbrück, no artigo que escreveu na Folha de São Paulo. No dia 20, terça-feira, o presidente da CSN cuidou ele mesmo de dar respostas às perguntas que fizera, certamente diante do silêncio estarrecedor dos senhores candidatos e suas competentes assessorias. Ele começa com uma declaração de voto. Voto é secreto e não deve ser revelado, mas digo com todas as letras em quem não votarei. Em candidato que não explicite sua meta de crescimento econômico e criação de empregos durante seus 4 anos de governo. O país não suportará ajustes recessivos e quem pretende adotá-los precisará ter a coragem de assumir isso clara e publicamente, e logo. Em outro artigo da Folha, esse de fevereiro, Benjamin Steinbrück deixava isso mais claro. Dizia ele, há algo muito grave acontecendo no país. Uma avalanche conservadora dominou a opinião publicada nos últimos tempos e impôs a ideia de que o Brasil precisa unicamente de austeridade fiscal e arroxo monetário e não pode continuar a pensar em medidas para incentivar o crescimento econômico. A austeridade nas contas é, sem dúvida, uma virtude, principalmente quando direcionada, no caso de governos, à contenção de gastos correntes. Mas pode também ser desastrosa para o país se adotada de forma indiscriminada, com reflexos nas áreas sociais, nos investimentos produtivos e no emprego. Senhores candidatos que falam em reduzir metas de inflação, em elevar o superávit primário, em cortar gastos, em rever a política de salário mínimo, em ressuscitar a ALCA, dizei-me vós, senhores candidatos, vós sabeis as consequências funestas desse tipo de iniciativas? Steinbrück pega o tema da autonomia do Banco Central, ideia tão querida da oposição ao alegado intervencionismo lulodilmista, e também a defende com esta observação que faz toda a diferença. Um Banco Central que não se restrinja à perseguição da meta de inflação, tenha responsabilidade sobre o crescimento econômico. Eu acrescentaria sobre o emprego e o crescimento econômico. Conclui ele, é muito cômodo buscar atingir uma meta de inflação
sem se preocupar com os estragos que essa política possa fazer à economia real. O Banco Central independente, que pelo menos 2 dos 3 principais candidatos querem, não é este proposto pelo empresário. É o Banco Central independente do país e dependente do mercado financeiro. A resposta seguinte é sobre a política de juros. Steinbrück vê como incompatível a prioridade ao setor produtivo, ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, a política de juros altos. Qualquer colegial entende que os investimentos são desestimulados quando o detentor do capital, seja ele grande ou pequeno, pode receber sem nenhum risco rendimento de 11% ao ano nas aplicações financeiras em títulos públicos, diz o empresário. Respondendo à pergunta que fez sobre o BNDES, Steinbrück adianta-nos que aos demolidores do banco público, aos que insistem em jogar a criança fora com a água do banho, para propor não a extinção do banco, e sim a sua transformação em um verdadeiro banco de fomento e não mero criador de campeões nacionais, duvidosos, campeões frequentadores do ranking da Forbes, Eikes Batistas e Firibões da vida. O presidente da CSN dá agora resposta à encrenca dos gastos anuais com juros da dívida, este sorvedouro insaciável dos recursos da nação. Os gastos anuais com juros da dívida pública, é necessário relembrar, atingem 200 bilhões de reais. Por isso, o setor público precisa fazer um esforço hercúleo para realizar superávites fiscais que sustentem o pagamento desses encargos. Vai daí que, reduzidos esses custos financeiros, o comandante do país poderá e deverá direcionar recursos à saúde, educação e áreas sociais em geral, sem comprometer o equilíbrio fiscal. Tão simples assim, senhores. Tão simples assim, senhores candidatos, tão direto, tão efetivo assim. Já em relação à desindustrialização do país, de que sua posição como presidente da Companhia Siderúrgica Nacional permite um olhar privilegiado, Benjamin Steinbrück exorta os candidatos tão desatentos para o sinistro. A desindustrialização não pode ser ignorada. É assustadora a perda de participação da indústria brasileira no PIB e nas exportações. O setor precisa, portanto, ser estimulado seletivamente, de acordo com as vocações naturais do país, a ganhar competitividade e a inovar. É indispensável a aplicação de uma política industrial de médio e longo prazo para orientar os investimentos. São as perguntas que o empresário fez aos nossos candidatos. São as respostas que ele, como cidadão brasileiro e empresário nacional, gostaria de ouvir. E com certeza, senhores e senhoras senadores, não ouvirá. Nesse deserto de ideias, neste vazio de lideranças, nesta renúncia e distanciamento de tudo o que é nacional, nesta submissão medíocre e sabuja ao mercado e à globalização de uma mão só, é bom ouvir alguém que pensa, uma qualidade cada vez mais rara neste país eleitoral. É bom ver um jovem empresário retomar a tradição dos grandes homens, fossem empresários, intelectuais ou políticos, que imaginaram construir uma nação, e não uma plantation ou mera feitoria para o desfrute dos outros. Pena é que estão faltando candidatos com essas características. Vossa Excelência permite uma parte
Com o máximo prazer. Logo depois do senador Cristóvão. Com a palavra, senador Cristóvão. Senador Requião, sua última frase merece meus aplausos, triste. Mas eu estou totalmente de acordo. Está faltando liderança. A impressão é que nenhum candidato vai vencer, todos vão perder. E um vai ter mais voto que o outro. Algum dos três. Mas vencer mesmo, empolgando a opinião pública, trazendo uma bandeira nova, um discurso alternativo, uma liderança concreta, uma mudança de rumo, nenhum está trazendo essa ideia. Claro, estamos no começo da campanha. Ainda tenho esperança que algum traga isso. Mas hoje, o senhor tem toda a razão. Está faltando um discurso de liderança alternativo, propositivo. Parece que todos estão disputando quem é que fica mais com o mesmo. E não quem é que traz o novo. E nunca, senador Pimentel, nunca, em muito tempo, foi tão necessário ter uma novidade. Uma coisa nova, uma proposta alternativa. A sensação que eu tenho quando eu vejo o povo na rua, essa indignação, essa raiva, é a mesma que a gente via nos anos 80 em relação aos militares. Cansou. O regime militar cansou. As pessoas passaram a ter vontade de mudar. Hoje a gente está isso. Só que ali a gente tinha uma mudança propositiva. Diversos líderes trazendo a ideia. Se temos Ulisses, mas muitos outros se trazendo a ideia de mudança. A mudança era o regime democrático. Agora, a mudança é um Brasil novo, diferente, fora dessa mesmice na política, fora dessa paralisia na economia, fora dessa tragédia no social, fora dessa corrupção na política. E quem está trazendo essa proposta? Até aqui, eu estou totalmente de acordo. Ninguém está trazendo essa proposta. Eu espero que nas próximas semanas, ou um mês ou dois, essas propostas comecem a chegar para que o povo tenha em quem escolher para votar. E não terminar votando em um porque não quer votar nos outros. Hoje, se houvesse eleição, eu tenho a impressão que os eleitores votariam em algum para não votar nos outros. E não votar em algum pelo entusiasmo com ele ou com ela. Votariam, sem dúvida, no prejuízo menor. Votariam, sem dúvida, em quem não quer cortar o salário mínimo no seu valor, em quem não quer suspender a Bolsa Família, em quem não quer fazer cortes na educação e na saúde. Mas seria um voto sem a empolgação da sensação e da esperança da mudança. Seria um voto pela exclusão do neoliberalismo da direitona brasileira. Senador Suplicy, com prazer, lhe concedo uma parte. Vossa Excelência traz as reflexões do industrial presidente da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbrück, que nas suas entrevistas e artigos trouxe elementos de convicção muito importantes para como assegurar ao Brasil que tenhamos políticas que garantam a combinação da estabilidade de preços com o desenvolvimento econômico, o crescimento dos empregos, a melhoria da distribuição da renda. E observa que, inclusive, tais objetivos devem constar da pauta dos objetivos do próprio Banco Central. Nos Estados Unidos da América, o objetivo procurado pelo Federal Reserve Board inclui, além da estabilidade de preços, estes outros objetivos. Então, acredito que isso é importante. E, ademais, a preocupação de Benjamin Steinbrück com respeito à desindustrialização é um alerta muito importante para a presidenta Dilma e para qualquer candidato à presidência da República. E cumprimento também Vossa Excelência ao recomendar a todos aqueles que estejam fazendo protestos que procurem realizá-los da maneira mais civilizada e sem estragos, sem violência e sem dano, sobretudo, às próprias pessoas e seres humanos. É preciso que haja compreensão.
Ainda neste sábado último, eu estive numa homenagem ao cartunista em fio, querido, de saudosa lembrança de todos nós, e seu filho Ivan nos falava de como o seu pai, durante o regime militar, quando perguntado se ele iria ser contrário por causa dos protestos e da forma como ele criticava a situação do Brasil à época do regime militar, se ele iria torcer contra o Brasil, e ele falou que absolutamente que uma coisa era aquilo que ele condenava e criticava nos desmandos e abusos que entristeceram o Brasil naquela época, mas torcer para o Brasil ele iria fazê-lo. Só acho que todos nós precisamos separar as coisas e proceder tal como Vossa Excelência está recomendando. Meus cumprimentos. Com prazer, concedo a palavra à senadora Vanessa Graciotin. Senador Requião, ao tempo em que agradeço Vossa Excelência pela concessão da parte, cumprimentá-lo pelo conteúdo do pronunciamento, do discurso que Vossa Excelência traz à tribuna. Aliás, acho que o senhor tem sido um dos senadores da República que mais tem batido nessa tecla da necessidade de discutirmos qual o projeto que queremos para o Brasil. E Vossa Excelência sabe, meu partido, PCdoB, nós já temos uma candidata a apoiar, que, aliás, o candidato a vice é o seu partido, do PMDB. E apoiamos a candidatura e lutaremos por um novo mandato da presidenta, não porque tenhamos afinidades pessoais, mas porque defendemos um projeto para o país. E aí, senador Requião, eu creio que tudo indica, o debate ainda está muito longe, o debate de verdade, de projetos, de propostas para o Brasil, como diz o empresário a que Vossa Excelência se refere, como diz Vossa Excelência seguidamente deste plenário. O conteúdo do debate, do novo projeto e do projeto para o Brasil está longe, mas ele virá. Eu acho que será muito bom uma eleição muito disputada, porque uma eleição muito disputada leva ao debate das ideias, o que um defende e o que o outro defende para o Brasil. E nesse momento nós temos que aproveitar, senador Requião, na minha opinião, para mobilizar a população brasileira. Mobilizar. Agora eu quero aqui lembrar apenas um fato, se Vossa Excelência me permitir. Apenas um fato. Na última quarta-feira, salvo engano, dia 28 de maio, o Copom se reuniu novamente e resolveu estancar, não fazer mais com que a taxa de juros crescesse. A presidente Dilma, desde que se elegeu, ela tinha uma palavra a dizer a todos nós: vamos baixar as taxas de juros, por essas razões que Vossa Excelência acaba de colocar. E a taxa chegou, no mês de março de 2013, a 7,25%. Aí veio inflação, aí veio pressão, e nós sabemos de onde vem a pressão, e nós estamos com uma taxa de juros de 11%. Juros oficiais no Brasil. O que nos devolve a condição, senador Requião, do país que tem a mais elevada taxa de juros do planeta. Isso é muito ruim. Agora, nós precisamos não só de parlamentares, não só do povo, eu concluo, mas de empresários como Benjamin Stambrook, para que ajude a que, de fato, o governo brasileiro tenha condições de dar uma virada nessa política macroeconômica que é muito danosa aos nossos interesses. Essa, sim, danosa aos interesses do Brasil e do povo brasileiro. Parabéns, senador Requião, Vossa Excelência, que tem sido aqui uma voz altiva em defesa da nossa gente e do nosso país. Quero fazer um paralelo em cima de vossa intervenção, senadora. Nós vamos votar aqui no plenário amanhã uma nova lei que flexibiliza o horário dos motoristas de caminhão e rodoviários no país. Ela pretende flexibilizar, passar para 12 ou 14 horas a possibilidade de uma jornada diária com interrupções muito pobres. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que algumas razões de mercado e algumas razões econômicas estão se sobrepondo à limitação biológica dos motoristas. O tempo de direção do motorista na estrada deve estar vinculado à sua capacidade de reação e de reflexo
para dirigir bem, não pondo em risco a sua vida e a vida dos outros. Mas há uma pressão fortíssima do tal mercado, dos interesses de exportação, das tradings do agronegócio, de proprietários de empresas de caminhões. Esta lei que passou pela Câmara seria uma espécie de lei 007 das rodovias brasileiras. 007, o famoso herói da espionagem da Inglaterra, que tinha licença para matar. Esta lei significa uma licença para morrer e matar nas estradas. Está ultrapassando a capacidade biológica de resistência em favor do mercado de transportes. Quando você compra um caminhão, vem lá no manual de direção, não dirija mais de 2 horas sem descansar. Quando você compra um automóvel é a mesma coisa. Eles querem fazer um motorista de caminhão rodar até 14 horas através de acordos coletivos, pressões e artifícios. Quando a presidente Dilma assumiu, ela me entusiasmou com a redução de juros, mas ela cedeu à pressão do mercado. E este juro está acima da capacidade biológica do Brasil em crescimento, sustentar as indústrias que devem avançar, dar empregos e tudo mais. Há uma leniência, uma submissão à pressão do mercado e do dinheiro que tem que acabar. Agora, para minha posição não ficar oculta por elipse, é mais ou menos a mesma do Steinbrück. O Steinbrück disse em quem ele não votaria. E no texto dele que eu expus fica bem claro, nós não temos uma escolha de entusiasmo, de empolgação, como já existiu no passado. Mas eu pessoalmente vou votar em quem oferecer menos risco para o trabalhador ter reduzido o seu salário, para a saúde ter cortes, para o Brasil se assemelhar à Espanha, à Grécia, a Portugal, a Espanha com 28,7% de desemprego. Eu voto por exclusão. E por exclusão eu sou um eleitor da presidente Dilma, mas falta um projeto que me empolgue, que me faça participar dessa campanha com o entusiasmo que participei de campanhas anteriores. E fica, senador Cristóvão, aquela frase com que Dom Tomás Balduino encerrou a sua conferência na última reunião que participou da Comissão de Direitos Humanos. A esperança não é a última que morre. A esperança é a única que não morre. Obrigado, presidente, pelo tempo.